Olá, somos a Consciência, apresentando o tópico Dimensões e Quadrantes, referentes a estados de consciência. Vivemos entre duas dimensões, a dimensão objetiva e a dimensão transpessoal. Nessa intersecção, o nosso eu, que é o universo individualizado, pode escolher seu nível de identidade pessoal, o ego ou o self. Esta liberdade para escolher constitui o nosso livre-arbítrio fundamental. Ninguém é obrigado a transcender o ego. Ninguém é obrigado a ser livre. Essa escolha, bem representada pela questão "Quem sou eu?", resulta em estados de consciência bem diferenciados, não polarizados, e sim graduais. E a vivência da realidade é função do estado de consciência vigente no aqui e agora. Então podemos mapear as alternativas que o ego tem, basicamente, como condutor sem bússola ou como conduzido de cima pelo self, que é a bússola. Intersecção das dimensões. Pierre Weil resumiu um enunciado da moderna psicologia transpessoal com a fórmula VR igual FEC, ou seja, vivência da realidade é função do estado de consciência. Nós temos aqui duas figuras com intersecções, né? A elipse da esquerda representa o ego, a elipse da direita representa o self. Anteriormente apresentamos o self acima, no sentido de que é o nosso eu superior. Aqui nós podemos fazer uma associação, assim, em relação aos hemisférios cerebrais. Porque o hemisfério esquerdo se refere mais à nossa atividade mental lógica, e o hemisfério direito do cérebro se refere mais à atividade mental intuitiva, né? Então, podemos interpretar assim, que no hemisfério direito temos as funções cerebrais mais favoráveis de serem instrumentos do self. E no hemisfério esquerdo temos funções cerebrais mais adequadas à lógica, à matemática, enfim, aos pensamentos. E na intersecção fica o nosso livre-arbítrio, o nosso eu, que pode e deve, né, escolher qual a sua verdadeira identidade, a identidade do mundo objetivo ou a identidade do mundo transpessoal, da dimensão transpessoal. Então, essa escolha é colocada como uma investigação, através da pergunta: quem sou eu? Eu sou meu ego, meus pensamentos, minhas emoções, minha mente, meu cérebro, minha história. A consciência de tudo isso? Sim, nós somos a consciência de tudo isso. Somos a consciência, como é o nome do nosso canal. Então, na representação de cima, nós temos o self em linhas pontilhadas, que representa o eu identificado com o ego, tendo o self em segundo plano, ou, de certa forma, esquecido. Tá?
Então, o eu, nesta condição, se identifica com o ego, com os pensamentos e emoções, né, as histórias, a sua história. E o ego, que é o nosso sistema de pensamentos, nesse caso, se torna o condutor do eu, porque o eu se identifica com ele. Esta condição torna o eu dependente de pensamentos que tendem a ser pensamentos fixos, pensamentos não maleáveis. E então o eu, nesta condição, assume, de certa forma, a condição de estagnante, porque ele fica girando em torno sempre dos mesmos pensamentos, que constituem o seu modelo mental. É um modelo mental, digamos assim, que é tido como a regra da vida, as regras da vida, né? Mas, nessa condição, ele está alienado de si mesmo. O si mesmo é o self, que é a nossa identidade verdadeira, a nossa dimensão superior. Mas é possível fazer uma evolução de estagnante para mutante, respondendo à questão com a autoidentificação de que somos a consciência. Eu sou o self, a consciência, o eu, assumindo como identidade o self, a consciência de si mesmo. Então, nesta figura, nesta autoidentificação, vamos dizer assim, reconsiderada, porque a gente cresce sob a influência, de certa forma, suprema do ego, e com o tempo, com o possível amadurecimento, nós podemos questionar quem sou eu e chegar à conclusão, prestando atenção na dimensão que nós somos, chegar à conclusão de que eu sou o self, a consciência de si mesmo, né? E nesse caso, nessa situação, o self tem linhas cheias, linhas mais fortes do que o ego. O ego não foi aniquilado, mas ele se tornou secundário. Ele se tornou instrumento do eu self, tá? Instrumento para pensamentos e emoções, aproveitando sua história como experiência, né? Mas como instrumento do eu self. Então temos aqui a transição de estagnante para mutante, que corresponde a uma mudança significativa de estado de consciência. Aqui os quadrantes do ego, conforme a autoidentificação do eu. Temos aqui, então, os quadrantes. O ego é fraco ou forte, invertido ou convertido. Então, o ego fraco, ele pode ser invertido ou convertido. O ego forte também pode ser invertido ou convertido. Na condição nossa, da humanidade atual, prevalece na humanidade o ego invertido, ou seja, a identificação do eu com o ego. Então, a tendência é que a humanidade seja dividida majoritariamente entre um ego opressor e ego oprimido. Ego oprimido chamado aqui de fraco e ego opressor de forte. O típico ego forte, opressor, tem uma postura assim: a minha religião, ou a minha ideologia, ou a minha opinião é melhor que a sua.
eu te digo o que pensar. E o ego fraco, que tende a ser oprimido, ele tende a ser um seguidor passivo de uma religião ou de uma ideologia ou das opiniões dos outros, com uma observação, mesmo que ele seja agressivo. Muitas vezes a pessoa tem uma ideologia e tem posturas muito agressivas, mas no fundo ele está sendo oprimido por uma ideologia de alguém que diz: eu te digo o que pensar, e você não pode sair dessa caixinha, você não pode pensar fora dessa caixa. Tá? O mesmo pode acontecer em relação à religião. Uma pessoa, um ego fraco, pode ser um oprimido de uma religião, onde alguém diz: eu te digo o que pensar. Você só pode pensar e acreditar no que eu digo que tem que ser. E então a pessoa, chamado aqui de ego fraco, pode ser um oprimido também da religião. Mesmo que também seja agressivo, mas ele está sendo oprimido por um ego forte que diz o que ele pode pensar e o que ele não pode pensar, o que ele tem que acreditar e o que ele não pode acreditar. Então, estando invertido, o ego não faz tanta diferença para a qualidade da humanidade, se ele é forte ou se ele é fraco, tá? Estando invertido, como eu, ego. O que nos interessa é que o ego seja convertido como eu, self, o eu identificado com o self, que é a dimensão superior do ser humano. Então, um ego forte, convertido, eu, self, ele tende a ser libertador do oprimido e não um opressor. Por exemplo, ele tende a ter uma postura assim: a consciência é a mesma em mim e em você. É algo que podemos compartilhar, cada um pensando os próprios pensamentos. E o ego fraco, convertido como eu, self, ele tende a ser independente. Por exemplo, ele começa a ser um aprendiz da consciência. Já vai se libertando de fraquezas. Então ele já tende a fugir, ele tende a querer distância de um ego opressor como este, mostrado aqui à esquerda. Ele tende a conviver, a procurar uma convivência mais com um ego forte e libertador, que tem esta posição: a consciência é a mesma em mim e em você, e não que a minha é melhor que a sua. Nós temos a mesma essência, e a nossa essência é algo que podemos compartilhar, e cada um pensando os próprios pensamentos. Diz aqui o ego libertador: não vou dizer o que você tem que pensar, nem em que você tem que acreditar. Nós queremos compartilhar com você a nossa identidade verdadeira, a nossa essência, e que cada um pense os seus próprios pensamentos. Então, o ego, mesmo sendo fraco, ele tende a ser independente, porque ele já sabe a diferença entre um ego opressor e um libertador. Então, ele tende a se associar mais a este libertador, e aos poucos a tendência é que ele se torne um ego forte também, mas já vai ser um ego libertador e nunca um opressor, se ele se desenvolveu desinvertidamente, né? Identificado como eu self. Então, o ego sendo fraco, talvez tendo, sei lá, pouca cultura, tendo uma timidez inicial, né? Pode ser considerado fraco, mas é uma condição mais favorável do que o ego invertido.
mesmo sendo muito simples, ele está em contato com a sua própria essência, porque ele se identifica como eu, self, ok? Então, era essa a ideia que a gente queria passar neste vídeo. Então, muito obrigado.